Segundo Reis, capítulo 5, verso de número 1. E Naamã, capitão do exército da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dos exércitos dera livramento ao povo sírio, e era este herói muito, diga comigo, muito valoroso, porém leproso. Escute isso. Eu vou ser bem rápido, eu sei que é uma passagem que muitos aqui conhecem, mas eu queria que você redobrasse a sua atenção, porque eu vou ser muito rápido. E algumas semanas atrás eu tenho pedido para Deus falar muito através dessa mensagem. Estava preparando essa mensagem já faz, acredito, mais de um mês que eu venho trabalhando nela, mesmo antes de ter o convite pelo nosso pastor para pregar essa noite, e agradeço muito a isso. E eu tenho falado com Deus: Senhor, usa a palavra a qual tu me deste para curar, libertar, sarar e transformar vidas. Essa passagem desse homem chamado Naamã é uma passagem tão importante da palavra de Deus, que a Bíblia diz que quando Jesus desceu do monte da tentação, ele começa a falar do amor do Pai em algumas cidades, e ele entra numa sinagoga. Eu estou falando de 850 anos depois dessa passagem que nós lemos. 850 anos depois, Jesus vai chamar a atenção do seu povo para essa passagem. E a Bíblia diz que é-lhe dado o livro da lei, a qual ele abre no livro de Isaías e começa a ler, e uma das frases que ele inicia esse estudo para todos os escribas, fariseus que estavam ali, ele diz: o Espírito do Senhor me ungiu para dar vista aos cegos. E ele começa a falar sobre essa passagem, e ele começa a ler, e as pessoas que estavam ali naquele cenáculo começam a ficar impressionadas pela sabedoria que tinha o nosso Jesus naquela época. E de repente ele abre um livro e ele diz o seguinte: nos tempos de o profeta Eliseu haviam muitos leprosos, mas nem a um deles foi dado a cura, a senão a Naamã, o sírio. E ele cita esta palavra que nós acabamos de ler, 850 anos atrás. Mas quem era Naamã? Naamã era um cara poderoso. Naamã era um cara... A Bíblia começa a citar algumas relevâncias. Naamã diz que ele é um grande homem, um homem de respeito, um homem valoroso. E eu quero que você entenda que esse homem dava livramento aos sírios pela sua valentia como um comandante, ou melhor dizendo, como um general de guerra. Então, a sua nobreza diante do seu povo era tão grande que o Senhor dos exércitos apontou para esse homem. E nós acabamos de ler, olha só: porque por ele o Senhor dos exércitos deu livramento aos sírios. Escute isso. Ele era um homem que estava na frente de batalha como general. Então toda vez que esse homem chegava na sua casa, chegava na sua cidade, chegava na sua nação, ele era alguém que as pessoas olhavam para ele de uma forma diferente, ovacionavam aquele homem, olhavam de uma forma totalmente diferente. Talvez alguns se prostravam, talvez alguns batiam continência para Naamã.
Então ele não era qualquer homem, ele era um homem diferente dos demais, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Diga amém. Quem está comigo aqui diz amém. A sua importância era tão grande que ele tinha acesso direto ao rei sírio. A sua importância era tão grande e a sua valentia era conhecida em várias nações, ao ponto de o Senhor usar os sírios como vara sobre o povo de Israel. Você já vai entender o que eu estou falando. Só que a Bíblia diz que esse homem, além de tudo isso, ele era leproso. Diga comigo, leproso. E a lepra não era qualquer coisa. A lepra é uma doença muito grave, até os dias de hoje. Para você ter ideia, a pessoa tinha que chegar gritando: eu sou leproso, eu sou leproso. Todo mundo se afastavam dele. Existia um campus para ter essas pessoas, para receber essas pessoas, os leprosários. Se você for estudar sobre isso, é algo muito, muito grave naqueles tempos principalmente. Só que a Bíblia diz que esse homem era um homem valoroso, era um homem a qual o Senhor usava, era um homem de respeito, era um homem grande diante de outros homens, porém ele tinha uma lepra. Diga comigo, ele tinha uma lepra. Pastor, o que Deus quer nos ensinar? Quer nos ensinar que Naamã era acostumado a vencer guerras exteriores, mas estava perdendo uma guerra interior. Quem está comigo diz amém. Naamã vencia a guerra fora, mas a guerra de dentro ele estava perdendo. E eu vim aqui esta noite dizer para vocês que as guerras que estão acontecendo em nós, olha isso, são mais difíceis que as guerras que acontecem fora de nós. As guerras que nós temos aqui dentro são mais graves do que as de fora. Só que Naamã vencia lá fora, estava perdendo dentro. Gente, eu comecei a pregar, amém? Eu vou pregar para o lado de cá. Existem pessoas, eu tenho certeza, que amanhã sairão dos seus lares e trabalharão o dia todo, com vigor, com raça, não baixam a cabeça, mas quando chegam dentro de casa, estão passando guerra com a esposa, com o filho, depressão, síndrome do pânico. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, querido, essa batalha Deus vai pegar na sua mão e vai guerrear junto com você. Naamã é esse cara que estava vencendo guerras fora. Mais difícil do que vencer guerra contra nós é vencer as guerras que acontecem em... Isso cabe muito para nós, pastores, porque é muito fácil, entre aspas, pegar o microfone e falar do amor de Deus, mas só nós sabemos a guerra que muitas vezes nós enfrentamos. Mas eu vim aqui de dar uma palavra de Deus para essa igreja. Deus é o Deus das guerras externas, mas principalmente das guerras internas. Ele vai curar a guerra lá fora, não, pelo amor de Deus. Ele vai curar a guerra, tem gente pegando lá fora. Vai curar as guerras de fora, mas as principais que ele tem poder para curar são as de dentro. E Naamã era esse cara que guerreava. É por isso que eu amo o que diz Davi. Olha só o que diz Davi no 42:5. Ele diz assim, ó: porque está abatida a minha alma, porque tu perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois um dia eu o louvarei. Eu não vim aqui para dizer que você não pode ter guerras interiores, mas eu vim aqui dizer para você nessa noite que as guerras interiores você vai batalhar melhor do que as guerras exteriores. Não, você não está entendendo. As guerras que eu passo dentro da minha casa, as guerras que eu passo dentro de mim, vão ser pequenas
porque eu estou entregando isso a Ele essa noite. A Bíblia diz que uma dessas guerras foi contra o povo de Deus. Por isso que eu disse que Deus usou o povo sírio como uma vara para arrumar o povo de Israel. O povo de Israel estava passando por uma decadência espiritual. Quem se lembra que eu preguei aqui alguns dias atrás, algumas semanas atrás? Idolatria, outros deuses. E o Senhor usa esse povo como uma vara. Naamã entra dentro do território israelense, recebe uma vitória daquele povo e traz consigo uma menina. O que ele traz consigo? Uma menina. Ele pega, Xande, essa menina e traz para a casa dele. Mas nós precisamos entender algo nessa noite. Essa menina não foi trazida como quem diz assim: vamos passear, querida. Não. Olha só o que diz: e saíram tropa da Síria, da terra de Israel, e levaram presa. Estão escutando? E levaram presa uma menina. E como eu amo estudar a palavra, eu fui procurar o que era uma menina no tempo bíblico. Era de 10 a 13 anos de idade. Uma menina. Bate no seu lado assim, ó. Ela era uma menina, e ficou a serviço da mulher de Naamã. Eles pegaram essa menina, eu não sei se ela veio amarrada, eu não sei se ela veio a pé, eu não sei, eu só sei que ela era uma escrava. Só que quem pode prender o povo de Deus? Ela era da terra do Senhor Jesus. Não, você não está entendendo? Eles tiraram essa menina da sua casa. Eles tiraram essa menina dos seus parentes. Eles tiraram essa menina dos seus pais, dos seus amigos, dos seus irmãos. Tiraram essa menina do seu lar. Tiraram a menina dessa nação que proclama o amor do Senhor. Talvez você não me entendeu, mas deixa eu te explicar. Tiraram essa menina do ambiente de Deus, tiraram essa menina de uma família de Deus, tiraram essa menina dos irmãos que louvavam a Deus. Eles podem tirar você do local que tem Deus, só não pode tirar Deus de dentro de você. Deixa eu te dar um recado essa noite. O ambiente não pode fazer você. Você é sal da terra. Quando eu entrei nesse lugar hoje, eu vi nitidamente que o Senhor ia curar pessoas sobre isso. Quando eu entrei por aquela porta ali, que eu passei pela porta, na hora o Senhor trouxe alguém e disse: hoje eu vou curar pessoas. Ah, pastor, mas o ambiente que eu vivo é difícil, eu não consigo adorar. Conversa fiada. Aonde você entra, o ambiente muda. Vai viajar com aquele homem que está ali, ó. Vai viajar com o pastor Júnior. Aonde entra, o ambiente muda, dá nojo. Vamos, agora vamos pro hotel, dormir. Vamos só dar uma passadinha para comer ali uma esfirra. Entrou na esfirra, acabou, se virou culto. Aí já olha, vê se vai cair alguém. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Ah, mas é o ambiente que eu vivo. Ei, você é luz, filho. Aonde você está, a atmosfera muda. Está entendendo, Henrique? Aonde eu estou, a atmosfera tem que mudar. As coisas mudam ao meu redor. Quem quer ser isso? Quem quer esse presente de Deus esta noite? Onde você colocar, olha, onde você colocar a planta dos pés, o ambiente começa a ser transformado. Ah, pastor, mas não importa onde esteja. Não importa, ele vai ter que mudar. E ela foi trazida como presa. Ela foi dada como um presentinho. Queridos, eu estou falando de uma menina de 13 anos, mas que carregava uma unção dentro do coração tão grande. Então eu vim falar uma coisa para vocês. Diante do Deus a qual eu sirvo,
Não importa se botar o dedo na tua cara e disser: tu és menina, tu és menino, porque o Deus que tu serve te faz gigante. Aleluia! Ela foi dada como um mimo, como um presente, como uma lembrancinha, como um chaveirinho para aquela mulher. E ela começa a se envolver com aquela mulher. E ela começa a correr risco. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Eu estou falando de uma escrava, eu estou falando de um tempo a qual ninguém poderia falar. Ninguém tinha a palavra. Um escravo não tinha palavra naquele tempo. Ele não podia falar. E ela começa a se envolver com aquela mulher. E ela começa a ficar mais próxima daquela mulher. E ela começa a correr alguns riscos. E eu quero que você entenda que para que o evangelho do Senhor Jesus se propague por toda a terra, corra riscos. Corra riscos. E disse essa senhora, a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa menina toma a palavra e diz: olha, minha senhora, deixa eu falar uma coisa para você. Se o seu esposo, que eu estou vendo que está sofrendo demais, estivesse diante do profeta que eu conheço. Pastora Anísio, olha só isso, como ainda o profeta ainda tem poder. Ele não falou assim, ó. Ela não falou assim, se ele estivesse diante do meu Deus que está lá. Não, ele disse assim, ó, através do profeta, porque Deus está na vida dele. Não, você não entendeu. Eu quero te dizer o seguinte: que se alguém levantar para ajudar você a ser curada em alguma área espiritual, deixa Deus fazer através dos profetas na tua vida. Deixa Deus trabalhar através dos profetas na sua casa. Deixa Deus levantar homens e mulheres de Deus para te aconselhar e para te dizer: olha, vá por aqui, vá por aqui, vá por aqui. Não, diz o Senhor, despreze os meus profetas. Eu imagino essa mulher olhando de um canto para o outro e não entendendo muito o que essa menina está falando, porque ela é uma escrava. Talvez se eu e você estivesse naquele lugar, nós queríamos que esse homem morresse rápido. Eu estou falando de um homem que estava morrendo, e esse homem é quem trouxe essa menina, quem tirou essa menina da sua casa. Mas ela não, ela se coloca à disposição para que Deus venha curar através da sua palavra. Sabe o que ela está dizendo para mim e para você? Ela está dizendo o seguinte: aquilo que Deus não fez por mim não impede o poder que Ele tem de fazer através de mim. Não, você não entendeu. Eu estou colocando agora na sua mão uma ordem espiritual para você dizer, você que está passando problemas familiares em casa com seu esposo, com os seus filhos, a levantar os seus braços, suas mãos e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou confrontando você, para você que passa por problema de enfermidade no seu lar, você dizer: o meu Senhor levou sobre si todas as minhas dores. É o que essa menina está dizendo para nós. Aquilo que Ele não fez por mim não impede o poder que Ele tem que fazer e o que Ele pode fazer através da minha vida. Paralisias na alma têm parado grande processo de libertação de pessoas. Pessoas que foram feridas na alma, no seu espírito, não tem mais força para adorá-lo. Deus veio desprender essas pessoas nessa noite, e você vai ser muito mais do que você imagina um dia ter sido. E ela disse: olha, era bom que ele tivesse diante do profeta que tem em Samaria. É bom. E toda mulher sabe. Quem tem mulher sábia aqui essa noite? Queridos, estou falando do general do exército sírio, que pegou essa menina, talvez trouxe amarrada de lá,
jogou dentro da sua casa e disse: veio aqui para trabalhar, querida. Agora a mulher chegando, você pode imaginar isso comigo? Mulher chegando, vai dormir. Hein, Renato? Vai dormir, aí vem aquela hora. Preciso falar contigo antes. Amor. Se eu estou contextualizando essa palavra, pastor Nilson? Deve ser, né? Não sei, é bonita. Contextualizando. E ela disse assim, ó: ela tem visto teu sofrimento, amor. E ela disse que tem um homem lá em Israel que pode curar você. Mas por quê? Isso é coisa minha, não está na Bíblia, tá? Quando é coisa minha eu falo para você. Eu imagino Naamã olhando para ela assim: tá, mas que razão? Por que você está me chamando a atenção dessa menina que falou isso? Mas eu não estou entendendo. Por que você está falando isso? O Henrique, só entre eu e você. Eu imagino a mulher de Naamã falando assim, ó: é porque ela é diferente. Ela fala diferente, ela ora diferente, ela carrega algo diferente. Se eu fosse você, esposa, eu dava ouvido a ela. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Porque uma pessoa diferente, não importa se é pobre, rica, gorda, magra, preta, branca, não importa. Quando ela fala, é a autoridade dos céus para a terra. E foi feita uma carta. Naamã chega para o rei da Síria, conta, e foi feita uma carta. Essa carta é endereçada para o rei Jorão, rei de Israel. O rei Ben-Hadad escreve essa carta e manda um presente para o rei Jorão. Quem se lembra do rei Jorão que eu preguei aquela vez lá dos vales? Se lembra? Era aquele encapetado mesmo, lá de Israel, filho de Jezebel. Quem se lembra? E o rei da Síria escreve uma carta e manda os presentes. E como eu gosto de pesquisar, eu fui ver que presente era esse. 45 nos dias atuais, milhões de reais hoje. E mandou uma carta para o rei de Israel. Naamã pega a carta, pega a sua comitiva a 720 quilômetros da Síria, e viaja 720 quilômetros e entrega essa carta para o rei de Israel. O rei de Israel abre a carta e rasga suas vestes e começa a falar: quem esse cara pensa que é? Ele está querendo guerra novamente com a gente. Sabe aquele piti? Eu não sei se teu marido já teve piti, mas foi aquela coisa fresca, não tem? Rasgou as vestes, começou a chorar. E aí ele fala uma frase que eu achei lindo. Ele diz assim, ó: quem o rei da Síria está pensando que eu sou? Que eu sou Deus para matar e para vivificar? Olha só isso. Preste atenção aqui. Quando a menina falou para a mulher, ela falou que tinha um rei lá em Israel, ou falou um profeta? Não, mais alto, me ajuda a pregar. Mais alto para o inferno escutar. A carta era para ser para o profeta ou era para ser para o rei? Cuidado, para não ir com a motivação certa em lugares errados. E eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite para falar sobre isso. Tem muita gente nesse lugar, e está sentada aqui hoje com a gente, que tem motivos e motivações muito certas, mas estão procurando canal errado para se conectar com o Pai. Eu quero ser boca de Deus para sua casa essa noite. Pare de se conectar com coisa que não presta para tentar receber aquilo que você quer. Esse homem se conectou com um homem que não podia se conectar. A carta jamais poderia ser para o rei de Israel. A carta teria que ser para o profeta Eliseu, que a menina em nenhum momento falou sobre o rei de Israel. E talvez você tenha se conectado com coisas que não fazem bem para você. Pastor, dá para ser mais direto? Eu vou ser. Isso serve para você que está em casa também. Você está passando problema financeiro e você corre para a internet para descobrir como que você vai fazer.
Você está passando problema com a sua esposa e você corre para a pornografia para como resolver. Olha o silêncio da morte. E você está passando problema com seus filhos e você procura todos, menos a presença do Deus, que é a presença certa para você se conectar, para resolver os seus problemas. E a Bíblia diz que esse homem rasga as suas vestes. Eu imagino esse homem pensando: isso aí é um ato de confronto contra a minha nação. Porque se você for ler, você vai ver que o rei Jorão pensou que o rei da Síria queria guerrear com ele. Só que o rei da Síria não queria guerrear com ele. Ele queria que o rei o curasse. Porque o rei da Síria também não tinha entendimento que só existe um que poderia curar. Do lado de cá. Só existe um que pode libertar a sua casa, curar as suas feridas, te dar vida e vida com abundância. Só um. Mais ninguém. Eu imagino Jorão olhando para o lado, olhando para os profetas que eram do seu pai. Os profetas que eram profetas de baixo, não de cima. Porque Acabe tinha 300 e poucos profetas de Baal. E eu imagino agora Jorão se lembrando de quem era Eliseu. Porque ele tinha passado um perrengue com o professor de Eliseu, que era Elias. Eu imagino que Jorão olha e diz assim: ó, eu sei onde é que tem um. Está lá em Dotã. Manda avisar para ele que tem um homem aqui que está desesperado, está com lepra. Não está na Bíblia, amém? Mas eu imagino alguém indo lá na casa de Eliseu, chamando ele. Eliseu manda um recado agora para o rei de Israel, dizendo: por que rasgaste as tuas vestes? Manda vir a mim, e esse homem vai descobrir que existe Deus em Israel. Você está entendendo o que é isso? Lá vai a comitiva. Lá vai a comitiva. Você pode imaginar isso? Estou falando do general de guerra. Pegue isso, para você entender aonde nós vamos chegar. O general de guerra, com uma grande comitiva. A Bíblia diz que foram carros e cavaleiros que foram junto com Naamã para esse lugar. Agora chegaram na frente da casa de Eliseu, lá em Dotã. Naamã desce da carruagem, certamente mandou alguém no portão de Eliseu, amém? Só estou contextualizando para que você entenda. Lá vem Geazi, o moço do profeta, quem trabalhava para Eliseu. Aí não tem aquela janelinha do portão? Sabe aquela janelinha que você não quer abrir o portão só para ver a pessoa? Pois não. Você é Eliseu? Não, Eliseu está lá na casa dele orando. O que era? O grande general está aí fora e quer falar com ele. Chama ele agora. Só um pouquinho. Fechou a janelinha. Deu em 5 minutos depois, acredite, lá volta o Geazi novamente. Ele mandou um recado. Como assim mandou um recado? Quero falar com ele. Ele disse que não vai falar com você não. Como não vai falar comigo? Não, ele não vai vir, ele não tem tempo. Tá, mas e aí? Ele não vai falar contigo. Ele não quer falar contigo. Não vai falar comigo? Não, e dá licença. Não, só um pouquinho, me lembrei de uma coisa. Ele mandou o senhor aqui perto, tem um rio. Ele mandou o senhor tomar banho. E eu imagino Geazi fechando o rabo para não apanhar. Gente, presta atenção. Pensa num homem que ficou endemoniado. Naamã ficou irado demais. Naamã
dá uma ordem a toda a sua comitiva e diz assim: ó, nós vamos retornar para casa agora. E eles deram meia volta e voltaram, caminhando em direção à Síria. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Esse homem tinha viajado 700 e poucos quilômetros para falar com esse profeta. Olha isso. Pastor, por que Eliseu agiu dessa forma? Porque Eliseu estava ensinando para esse homem que lá fora ele mandava, mas na presença de Deus quem manda é ele. Pastor, não entendi. Vou te explicar. Eu vou na igreja hoje, eu vou chegar lá, eu quero que Deus me cure dessa forma, toque o louvor que eu estou precisando, e o ar esteja no 17. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu vim dar um recado para você, queridos, e não me tenha por mal. Não é como você quer, é como Ele quer. Ai, mas hoje não tocou o louvor que eu queria. Problema seu. Naamã ficou furioso e começou a voltar. E Naamã começa a falar: ele disse, eu pensei que quando eu chamasse, ele se colocaria de pé. Ele ergueria suas mãos e oraria ao seu Deus, e colocaria a mão no lugar. Diga comigo, no lugar. Eu vou ir-me embora. Aí 2 dos seus soldados começam a conversar entre si. Olha isso. É eu trazendo para a nossa realidade, amém? Vamos lá. Nós precisamos avisar o general. Dos crentes. Eu acho que era até aqui da igreja eles, tá? Eu acho que era aqui. Eu acho que eles eram dessa igreja. Nós precisamos avisar o general, mas cara, não podemos. Ei, quem entende sobre ordem, de hierarquia, principalmente militar, sabe do que eu estou falando. Não poderia falar, você não pode falar. E outra, o homem estava irado, encapetado. Aí eu imagino um olhando para o outro dizendo assim, ó: mas nós vamos correr o risco, vamos falar, vamos. Não, mas se nós falar, nós vamos morrer. Mas tem que se falar. É só tomar o banho, ele está indo embora. Pastor, eu não entendi nada. Está na hora de você andar com pessoas. Eu vou falar, querido, que não falam somente aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Cuidado com as pessoas que batem nas tuas costas, mesmo quando você está errado. Pessoas que só querem estar perto de você por aquilo que você oferece. Não corram risco nenhum para dizer a verdade para você. Pessoas que te amam falam a verdade na sua cara. Eu imagino os dois conversando, dizendo: nós vamos falar, se tiver que morrer, nós vamos morrer, mas não vamos falar. Quantas vezes você tem afastado de perto de você as pessoas que falam a verdade para você? Escute isso. Pessoas que falam a verdade para você é muito mais capaz que te amam mais do que as pessoas que falam o que você quer ouvir. Você precisa ter perto de você pessoas que falam aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer, porque muitas vezes aquilo que você quer ouvir não é o certo. Agora lá vai os dois. Agora eles não são mais dessa igreja, agora eles são encapetados também. Vamos mudamos agora. General, tudo bem? Eu imagino o general olhando para ele, na mão olhando para ele. Tudo bem, por quê?
Não está? Tu sabe o que aconteceu? Tu estás certo mesmo, general. Nós estamos contigo e não abrimos. Tu devia ter matado a espada aquele Geazi, entrado lá, matado o profeta também. Tu estás vendo o que ele fez contigo? Te envergonhou na frente de todo mundo. Ficasse com essa cara aí de, meu Deus, que vergonha. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Agora lá vai os dois crentes. Foi o que aconteceu. Escuta isso. Olha aqui. Olha aqui. Olha só o que Naamã falou primeiro. Não são porventura Abana e Farpar rios melhores do que esse Jordão? Naamã estava dizendo assim, ó, lá onde é que eu moro tem rios limpos. E eles estão me dizendo para tomar banho nessa lama do Jordão. Olhem para cá vocês. O que ele não entendeu é que existe coisa no Jordão que não existe lá. Não entenderam? Vou falar de volta. Existe coisa na igreja que não existe lá no mundo. Mas para quem na igreja, pastor? Olhe para cá, você que está me assistindo em casa. Para quem na igreja, se eu posso congregar aqui de casa? Me ajudem. O pessoal está assistindo. Aqui tem poder de Deus, diga amém. Tem coisas que tem aqui que não vai ter em outro lugar. Eu não estou dizendo que não tem na sua casa. Na sua casa tem poder de Deus, tem presença de Deus. Só que eu quero dizer que aqui tem coisas que não tem em outro lugar. Quem está me entendendo? O que Eliseu estava falando para esse homem era o seguinte: você pode ter rio aonde você quiser, mas o que esse rio aqui carrega, através do poder de Deus, você não encontra em toda a Síria. Pastor, não entendi. Você pode andar no seu ferino, você pode ter os seus amigos, você pode ir para onde você quiser, mas você só vai encontrar o poder de Deus em união com os irmãos. Então chegaram-se a ele os seus servos, versículo 13. Eles falaram e disseram: meu pai. Olha só a estratégia dos dois homens, gente. Chamaram esse homem, esse general, de pai. Meu pai. Era o medo de morrer, tá? Era só o medo de morrer, mais nada. Se o profeta te tivesse pedido algo grande, porventura não farias? Quanto mais, dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Naamã para e pensa: algo está acontecendo. Mas pastor, por que esse homem teve que mergulhar no Jordão? Você se lembra o que diz a palavra ali? Olha só, olha isso aqui. Eu pensei que ele sairia, ergueria suas mãos, oraria ao seu Deus e colocaria a mão no lugar. Diga comigo, no lugar. Sabe por que Deus mandou Naamã entrar no rio? Sabe por que Deus mandou Naamã mergulhar? É porque a ferida de Naamã era em um lugar. E aí eu começo a entender por que ele se aproximava do rei da Síria, por que ele se aproximou do rei de Israel, e por que ele ainda vivia em guerras. Olha isso, Renato. Porque ele tinha ferida num lugar. Naamã não estava tomado por toda a lepra, porque senão nem na frente dos reis ele podia chegar. Só que Deus está dando um recado hoje para nós: eu não quero curar somente um lugar, eu quero curar toda a tua alma, todo o teu corpo, toda a tua vida. Eu quero curar tudo. E aí eu começo a entender por que existem pessoas que oram e desistem. É porque estão buscando somente por uma área. Escute isso.
Pessoas que vêm congregando, vêm fazendo oração, estão na presença, mas desistem, porque estão buscando só para uma área. Pai, pastor, eu estou buscando pelo meu filho. Deus não quer curar somente o seu filho, Deus quer curar toda a sua casa. A ferida de Naamã era num lugar só. Pastor, mas não dava para chegar lá e jogar água só na ferida? Não dá. Não dá. Talvez você esteja aqui essa noite pedindo pela sua vida financeira, e Deus está mandando um recado para você essa noite, dizendo assim: ó, eu não vou curar somente a sua vida financeira. Você vai passar por um processo de mergulho. Pastor, mas não podia ser um só, porque se ele mergulha, ele cobre todo o seu corpo. Era essa a intenção de Deus, de purificar não somente aonde estava a doença, mas todo o seu corpo, e já sararia, e já restauraria. E aí eu entendo por que existem tantas pessoas que estão desanimadas com o Evangelho, porque vêm buscar por algo e não recebem e desistem. Eu quero ser profeta esta noite para sua casa e dizer: não desista. Deus está tratando o que você pediu, mas Ele está tratando muito mais do que isso que você necessita. Deus está curando os seus filhos, a sua família, o seu financeiro, a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua paternidade. Ele está curando você. Ele quer curar o seu casamento, Ele quer curar a sua vida financeira e te dar prosperidade. Pastor, eu preciso estar aqui porque eu preciso algo, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso ganhar dinheiro. Querido, você vai ficar aqui, você vai ganhar dinheiro sim, mas Ele quer curar a sua vida de prosperidade. Ele quer que você seja bem na finança, Ele quer que você seja bem com seus filhos, Ele quer que você seja bem com a sua esposa, com seus vizinhos, com seus amigos, Talvez você está aqui buscando por uma enfermidade. Ele está dizendo para você: eu não quero curar somente a sua enfermidade, aonde está a ferida, eu quero curar a sua mente. Pastor, mas não é para chegar lá e somente jogar uma aguinha onde está a ferida? Não. É para mergulhar 7 vezes. Pastor, mas eu não entendi. Por que 7 vezes? É porque no primeiro mergulho Ele cura o orgulho, no segundo mergulho Ele cura o medo, no terceiro mergulho Ele cura o trauma, no quarto mergulho Ele cura a orfandade, no quinto mergulho Ele cura a insegurança, no sexto mergulho Ele cura a ira, e no sétimo mergulho Ele te ensina o que diz Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele vai te dar de presente até aquilo que você não veio buscar. Olha para o seu irmão, carinho, bate nele e diga assim: ó, chegou a hora de mergulhar. O meu pedido esta noite é que você entenda por que Deus te traz aqui tanto tempo. Por que Deus não restaurou isso que você está pedindo? É porque você conhece o que você está pedindo, mas Ele conhece até o que você não sabe. Versículo 14: então desceu Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes. Quantas vezes? Conforme a palavra do homem de Deus. Diga: homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Imagino esse homem saindo de dentro dessa água, e agora ele volta para o profeta, e agora o profeta o recebe.
Olha só, versículo 15. Então voltou o homem de Deus e toda a sua comitiva. Este chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão como Deus de Israel. Pastor, o que Deus quer falar comigo a respeito disso? Ah, irmão, isso é muito doído. Mas Deus prefere ver você perdendo do que perder você. Chora, clama, mas não largue Ele por nada. Porque o que Ele quer com tudo isso é que você um dia o reconheça como Deus da sua história e da sua vida. Eu costumo dizer sempre: Deus é maior do que qualquer religião que existe no planeta. Deus, Ele te ama tanto, Ele é tão apaixonado por você, que você desiste dEle, mas Ele não vai desistir de você. 16 disse: porém Ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei os presentes que você está me trazendo. E insistiu com ele para que aceitasse, mas Eliseu o recusou. Disse Naamã: se não queres, dê-me ao teu servo uma carga de terra. Naamã chegou para Eliseu e disse: pegue aqui os presentes que eu trouxe para o rei, eu quero que você aceite. E Eliseu disse: eu não quero um presente seu, porque as bênçãos do Senhor não se compram. Vou falar para o lado de cá. Não pensa que Deus vai se comover pelo dinheiro que você tem, filho. Ele se comove pelo um coração aquebrantado e contrito, diz o Senhor dos Exércitos. E Eliseu disse: não quero. Eles estão, deixa eu levar um pouquinho de terra daqui, para quando eu estiver diante do Deus que a Síria serve, porque eu sou obrigado a ir lá junto com o meu Senhor a adorar a Rimon. Eu coloque um pouco de terra no chão, porque na hora que o meu Senhor dobrar o joelho, eu vou dobrar o joelho em cima da terra de Israel e vou proclamar somente o meu Deus.